Olá, sejam muito bem-vindas ao último episódio, mas da nossa primeira temporada do nosso podcast, que é uma iniciativa do projeto Cirurgiãs do Futuro, feito por alunas de medicina da Universidade de Iguaçu, com o objetivo de debater, celebrar e promover a presença de mulheres em ambientes cirúrgicos. Porque, apesar da gente já ter conquistado uma igualdade numérica na medicina, na especialidade cirúrgica, ainda somos minoria. E, além disso, o nosso projeto também é um capítulo da AWS, que é a Organização Mundial de Mulheres da Cirurgia. O meu nome é Beatriz. Hoje eu estou aqui como diretora acadêmica do projeto, mas eu sou aluna de medicina da Universidade de Iguaçu do sétimo período também e fundadora da marca Glia Med Store. Hoje a nossa convidada do dia é a doutora Luma Duarte, que é médica pela Universidade de Iguaçu, a nossa casa, fez a residência em ortopedia e traumatologia pelo Hospital Lourenço Jorge, tem o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, fez a especialização em ortopedia oncológica pelo INTO, especialista também em doenças osteometabólicas, tem o mestrado pelo INTO em Ciências Aplicadas ao Sistema Músculo-Esquelético, é membro da Associação Oncológica Ortopédica, professora da UNIG, nossa casa, e preceptora do Hospital Geral de Nova Iguaçu na residência de ortopedia e traumatologia. Muito bem-vinda, doutora. Queria agradecer o convite aí de poder estar com vocês aqui, de contribuir para a formação de vocês como médicas e cirurgiãs. Às vezes que vai ser uma boa conversa, né, da gente ter uma troca aqui legal e antecipar um pouquinho o que vocês vão ter período que vem de aula aí da ortopedia, né, esse contato no oitavo período. Então, mais uma vez, meninas, obrigada pela oportunidade. A gente que agradece a sua disponibilidade. A primeira coisa que eu quero te perguntar é: como você se apresenta além desse currículo extenso que eu li aqui? Esse é o currículo profissional, né? Sim. Mas por trás disso, eu sou mãe de gêmeas. Eu vi no Instagram. Minhas pituquinhas, elas têm 6 anos de idade. Então, mas ao longo da carreira aí, né? Eu tive essa bênção de ter 2 menininhas. Sou esposa, então, mãe, esposa, dona de casa. Nas horas vagas eu gosto bastante de ir pra academia, gosto de correr, gosto de estar com elas, claro, com a família, sem dúvida. Meu pai é ortopedista, então acho que esse amor aí já veio do meu pai e da minha mãe, ambos. Minha mãe já faleceu, mas era ortopedista também. E nas horas vagas eu gosto de estar com eles, minha família. Gosto de ir pra academia, fazer exercício, beber um bom vinho também. Ah, coisa boa. Acho que esse seria o extra oficial e da parte profissional. Sim. Você já trouxe um pouquinho, então, imagino eu, da minha próxima pergunta, que é: o que te motivou a escolher a medicina primeiro e aí depois a ortopedia? Eu sempre fui muito estudiosa, então desde a época da escola eu queria medicina por isso. Todo mundo fala, medicina tem que estudar, e tem mesmo, você passa o resto da sua vida estudando. E dentro de casa eu tive uma grande escola, né? Pai e mãe, Sim. médicos, ortopedistas. A minha mãe era fisioterapeuta, depois foi fazer medicina por causa do meu pai. Então eu tinha isso, né, de ver eles indo para congresso, se atualizando. Então, em relação à medicina, eu não tinha outra opção de vontade mesmo. Ninguém ali me botou contra a parede e falou, faça medicina. Mas eu queria fazer. Dentro da medicina, eu fiquei pensando entre algumas especialidades, mas eu sabia que eu queria algo clínico e cirúrgico. E essa é a dúvida de muito aluno hoje em dia, né? Então, tem aluno que tem um perfil, eu quero só clinicar, eu quero só consultório. E eu não, eu sou um pouquinho acelerada. Então, eu queria clinicar e queria operar. E a minha maior dúvida no finalzinho foi ginecologia, obstetrícia ou ortopedia. E eu comecei a acompanhar a ortopedia com eles, né? A dinâmica da vida deles, sempre uma correria. Isso é estressante, isso é cansativo, mas eu acho que a gente gosta. Quem vive isso gosta. E eu decidi, eu acho que no fluir mesmo da vida dos dois serem ortopedista. Então, eu já prestei prova de residência só para ortopedia e não me arrependo. Conta os 2 exemplos. Hoje eu não trocaria essa parte ortopédica. Sim. Então, veio de uma admiração também, né? Sim, Dos com seus certeza. pais. De um exemplo que você tinha em casa. Eu costumo falar que tá no sangue. Esse amor pela ortopedia tá no sangue. As meninas, será que as meninas vêm aí também? Será que elas vão fazer medicina? Ai, meu Deus. Vamos ver. E a parte de
oncologia dentro da ortopedia? Porque, ao meu ver, pode ser apenas uma visão do sétimo período, Sim. mas não é a mais comum, assim, né, da gente ver os ortopedistas seguindo nessa sub. Como que isso surgiu? Quando eu acabei a ortopedia, meu pai, que sempre foi um mestre na minha vida, ele ficava ditando ali exatamente o próximo projeto, o próximo capítulo. Ele falou assim: olha, tem poucos ortopedistas oncológicos no Rio de Janeiro. Acho que vai ser uma boa área, uma área que você vai conseguir aí abranger o que você gosta, que é estudar, operar e lidar com o paciente ortopédico. Então ele falou meio que como um guia. Faz essa parte de tumores ósseos. Na época eu não precisava trabalhar, então eu tive essa vantagem muito grande. Eu fui totalmente focada em estudar. Eles me deram todo o suporte, né? Que hoje a gente vê o aluno muito com o perfil de preciso trabalhar, Uhum. sustentar a família, sair da faculdade, começar a dar plantão e tal. Eu não tive isso, então tive portas abertas para estudar. E aí ele viu a ortopedia oncológica como um futuro, por ser doenças raras, por tratar de pacientes muito específicos e que os próprios ortopedistas não querem tratar. Sim, foi o que eu Ou não imaginei. sabem tratar, né, É. não se aprofundam, normal isso, a gente se aprofunda quadril, joelho, mão, eles têm muito isso, né, as subespecialidades, mais procuradas, como você falou. Sim. E a ortopedia oncológica é uma área que precisa estudar muito e tem que ter, uma certa vocação, né, por ser um paciente oncológico. Então eu fiz inicialmente no guia do meu pai, né, na indicação do meu pai. De Mas acordo com o seu perfil também, né, ele não te indicou no é. escuro. Exatamente, mas, foi nisso, pensando numa especialidade rara mesmo, que ninguém na época queria fazer, e até hoje em dia é difícil alguém querer Sim, fazer. imagino. Você atende aqui em Nova Iguaçu e na Barra, não é isso? Isso, Mas consultório aqui. imagino que por essa questão de ser uma especialidade mais rara, deva vir pacientes de bastantes lugares. Sim, quando eu fiz a especialização lá no INTO, a gente recebia pacientes de todos os estados do Brasil para lá, que é o atendimento do SUS, né. Confesso que na parte do consultório, como as doenças são raras, os pacientes são poucos. Então, são pacientes que eu preciso Uhum. de tempos longos com eles, colher uma boa história, aquela consulta demorada mesmo, até a gente chegar no diagnóstico, né, no que vai ser feito e planejar. Então, o paciente oncológico demanda isso da gente, um tempo de consulta maior. Então, eu tenho poucos e bons, Sim, poucos e bons pacientes. Eles não vêm muito de fora do estado do Rio, não. Eu recebo pacientes de vários lugares do do estado do Rio. Rio, mas de fora do Rio normalmente vai para esses centros multidisciplinares, como o Uhum, INTO, como o INCA, entendi. E a especialização é um R4, assim? isso. A gente tem 3 anos de ortopedia, R1, R2, R3, e nos tumores são mais 2 anos. Algumas coisas na ortopedia Ah, você faz são mais mais 2 anos: mão, coluna e tumores. Então eu fiz R4 e fiz R5, entendi. mais 2 anos No INTO, né, no INTO. a residência foi no Municipal Lourenço Jorge, Lourenço Jorge isso, e o R4, R5 no INTO. isso aí. E como é que foi essa escolha, primeiro do Lourenço Jorge? Primeiro vamos falar como você escolheu ir para o Lourenço Jorge, porque, assim, a gente que está na graduação, se aproximando do fim, Sim. começa a pensar em: "Ai, prova de residência, para onde eu vou prestar? Como eu vou escolher? Vou escolher um hospital porta aberta? Vou escolher um hospital mais voltado para a parte Uhum. acadêmica, científica?". Como é que era lá? Era porta aberta? Por que você escolheu? Teve alguma relação? O Lourenço Jorge, ele entra naquela prova que abrange vários hospitais do Rio, né. Então, voltando um pouquinho no que eu falei da especialidade clínica e cirúrgica, você já consegue ter esse caminho aí de qual melhor hospital. Uma especialidade cirúrgica, como é a ortopedia, é vantajoso que você tenha um hospital porta aberta. Que Sim. você vá ver o paciente da fratura exposta, paciente que se acidentou, que você precisa resolver logo, né, que tenha a urgência. Existem hospitais ortopédicos que não têm a porta aberta, que não tem essa parte da emergência. E aí, cirurgias são mais eletivas, o ambulatório às vezes funciona de uma forma mais organizada. Então tudo depende muito do que você quer dentro da sua especialidade. Ah, Uhum, eu quero ver a urgência, quero ver essa emergência porque eu vou para fora daqui, por exemplo, e quero saber da plantão. Quero uhum. conseguir ir para um hospital sozinha e me virar. Isso a minha residência me deu. Eu Uhum. saí do Lourenço Jorge conseguindo dar plantão em qualquer buraco do mundo, sozinha. Porque É porta aberta. a urgência da ortopedia, que é uma fratura exposta, que é um open book, eu saberia resolver. Que é essa parte do trauma também, né. Exatamente. Então, se você quer ser uma cirurgiã geral para trabalhar com isso, eu acho que você tem que, ter uma emergência ali para te dar a mão, para te dar a capacidade de sair dali e começar a trabalhar. Agora, pessoal que já pensa na cirurgia plástica, tem que fazer a geral como pré-requisito. De repente, um hospital de trauma não é tão interessante, Sim. porque o que você quer é uma cirurgia eletiva, voltada para estética.
Então, vai de acordo com o perfil que você pensa lá na frente. E o Lourenço Jorge é um hospital, né, muito grande, na Barra da Tijuca. Então, o local, a localização dele já super me interessou, porque a gente sempre frequentou muito a Barra, saía de Nova Iguaçu, passava final de semana lá, Uhum. né? Então, eu tinha essa tradição. E aí, eu fui morar lá em 2010 para fazer a residência. E foi onde eu conheci meu marido, porque foi no mesmo prédio que eu morava, de apartamento alugado, que eu conheci ele e depois, enfim, casei. Ele é médico? Não, ele é do mercado imobiliário. Nada a ver então. Nada a ver. Mas que bom, né, porque desopila um Sim, pouco. exatamente. Já tem muito médico na família. Eu sou acelerada, ele já é outro perfil, calmo. E a parte de doenças osteometabólicas veio depois? Se relaciona? Foi uma necessidade, uma curiosidade? Como que veio? Veio bem depois, inclusive foi esse ano que eu Ah, comecei a pós em osteometabólica. Não aham. tem muito tempo não. Iniciozinho do ano. Já tem 10 anos que eu acabei de tumor. Então, eu acabei em 2015, já tem 10 anos que eu atuo como tumor. E aí eu vi uma necessidade de tentar agregar coisas no consultório, sabe? Porque os pacientes oncológicos, foi aquilo que eu te falei, me demandam muito tempo, nem todos têm a parte cirúrgica, alguns são só acompanhamento, e eu queria algo a mais. Então, eu pensei em fazer um curso de ultrassom para Uhum. poder fazer infiltração guiada, pensei em fazer uma outra pós-graduação. Fiquei pesquisando ano passado na internet, eu acho que um pouco incomodada de estar muito no conforto. E aí foi quando eu descobri uma pós em osteometabólica e a osteoporose está crescendo muito. Mais uma coisa que poucos ortopedistas falam e tratam. Inclusive, a aula que eu fiz no CEPEX hoje de manhã foi de Aham. osteoporose. Eles tratam a fratura, eles gostam de operar, eles têm aquele perfil traumatológico. Mas a osteoporose entra como ortopédico. É uma doença do osso que você precisa tratar. Tá todo mundo envelhecendo. Então, eu fiquei muito interessada no assunto. O osteometabolismo não é só osteoporose, tem também outras doenças do osso mais raras, inclusive tumor, é uma Uhum. doença do osso, e tem um módulo da pós que é de tumor. E eu falei assim, vai super agregar, vou fazer. Sim, Esse não tem residência, porque é uma sim, parte clínica da ortopedia. Aí já fugindo da entendi, parte cirúrgica, entendeu? entendi. Aí eu resolvi fazer a pós, porque eu acho que é um assunto que tá super em alta, que vai estar em alta com o envelhecimento e tá agregando muito no consultório. Sabe uma coisa que me chamou a atenção, assim, enquanto você falava? Foi ouvir você dizer que estava muito confortável, sendo que eu Realmente. acabei de falar que você tinha feito a residência, especialização, mestrado, e aí chega também, eu acho que a gente meio que se vicia nessa coisa Sim, então, né, de eu sou. ficar aprendendo e ficar se especializando, porque depois de tantos, títulos, assim, né, tantas, formações, ainda busca mais, Ainda quer mais coisa, né? Coisa de ainda quer doido. mais. Então, quando você é uma pessoa interessada, como eu falei no comecinho, eu gosto de estudar, né? Eu acho que você vai querer o tempo todo estar ali em movimento, sabe? Ou um congresso, ou uma especialização, ou uma atualização. E com a pandemia, que culminou mais ou menos com a chegada das gêmeas, elas são de Uhum. 19, a pandemia veio em 2020. Eu dei uma estagnada, sabe? E isso é ruim. Aham. Mas foi bom também, por um lado. Pelo meu lado, mãe, consegui ver, Sim, acompanhar o crescimento todo delas, sabe? Negócio de natação, balé, nananã. Acompanhava essas coisinhas, né? sim. Claro que equilibrado. E aí, então é isso. Acho que eu já venho há uns 5 anos ali meio confortável. Tudo que Uhum. eu fiz de titulação foi antes delas. Eu formei na Entendi. faculdade com 23 anos. Nossa, Entrei com formou muito 17. nova. Formei com 23. Médica com 23 é muito É, nova. muito nova. E foi o que eu te falei. Eu tinha todas as possibilidades de estudar. Não Sim. precisava pagar uma conta, não era Aham. casada, não tinha as meninas. Então, assim, foi confortável. E eu já gostava de estudar. Juntei o útil com o agradável. Então, antes delas, eu fiz tudo isso aí. Mas eu acho uma reflexão muito boa, porque, assim, às vezes eu observo, não só em mim, mas nas pessoas ao meu redor, nos alunos, minhas amigas, que a gente às vezes fica meio obcecado por formar, o dia da formatura, o dia que passar para Uhum, pós e o dia que uhum. passar para residência, e aí ver você falando que depois disso tudo ainda quer seguir buscando coisas novas. Vocês vão querer, com certeza. Vocês podem parar por um período, a gente Uhum. vai chegar nesse assunto ainda da mãe cirurgiã, tá? A gente vai chegar nesse assunto. Vocês podem querer parar por um período, porque vai engravidar, toda aquela questão. Eu tive que me afastar de raio-x, por exemplo, Sim. de radiação. Mas depois vocês vão querer voltar à tona. Até assim, é um ótimo exemplo para as minhas filhas. Elas me Sim, veem lendo artigo, estudando. estudando. Quando eu vou dar aula, eu dou uma revisada na aula. Mamãe, o que que você está fazendo? Mamãe vai dar uma aula amanhã. Tô vendo aqui. Mamãe, o que você está fazendo? Tô lendo aqui um negócio, Ah, filha, que tô amor. estudando. E boto elas do meu lado para treinar lá a letrinha delas, o Uhum. ditadinho. Agora é ditado que elas estão. Então, eu acho que é um exemplo de que tem que estudar. Lá Sim. em casa era lema, É algo entendeu? que veio dos seus pais, mas que também
se naturalizou em você. Sim, se você tem a oportunidade, né, de estudar, não tem por que não fazer. Sim, eu concordo. E o mestrado, ele surgiu dessa mentalidade também? Porque Também. acaba que, não é um caminho, assim, a residência, por exemplo, é um caminho como se fosse praxe para, né, para os Uhum, médicos. Acabou a uhum, faculdade, o próximo passo é a residência. uhum, O mestrado não é um caminho tão óbvio assim. uhum. Ele surgiu a partir disso? Foi. Eu estava lá no INTO fazendo a parte de tumores musculoesqueléticos quando iniciou o mestrado do INTO. Então foi uma das primeiras turmas, talvez segunda ou terceira turma de mestrado. E aí meu chefe, muito voltado para a parte científica lá do INTO, me ofereceu se eu queria fazer um mestrado lá, claro, desenvolvendo em relação aos tumores musculoesqueléticos, né? Mais uma vez, não estava casada, não tinha filho, não pagava conta, trabalhava só em um emprego, porque eu estava no R4 e no R5, né? Aí eu falei, claro, agora, vamos começar. E aí tem toda uma linha de pesquisa lá para a parte de tumor, do INTO, sabe? E isso agregou depois nessa questão de dar aula. Então, Uhum. acho que eu consegui tornar a minha vida profissional dinâmica, e o que eu acho ótimo, porque eu Sim. não sou a pessoa que consegue ficar no consultório todos os dias ouvindo paciente. Eu acho Uhum. que isso demanda muito do seu mental. Uhum. Então, agregou na questão da faculdade. Eu já era preceptora na Unig na época, né? Na ortopedia. E aí depois eu virei professora por conta do título de mestre. Entendi. Então, veio primeiro o mestrado, Isso. e aí depois você se Eu tornou já era preceptor preceptora. Eu já era antes do preceptora, mestrado. antes do mestrado. Já Entendi. comecei a dar aula lá antes do mestrado. Eu concluí o mestrado alguns anos depois de já estar na faculdade dando aula. E essa parte científica, que às vezes pode faltar na Sim. formação, pelo menos da graduação, né, acho que é algo que teria que ser buscado depois. Você vê como fundamental pro exercício médico ou é mais um diferencial, assim, um extra? É um diferencial. Você vai poder exercer a medicina, você vai poder ser cirurgião se você não tiver titulação nenhuma. Sim. E eu acho que é mais uma coisa que vem do perfil de cada um. Tem os médicos mais acadêmicos, mais científicos, que gostam de fazer tudo baseado em evidências, Uhum, e que veem a titulação como uma alavanca, digamos uhum. assim, entendeu? Se eu hoje não fosse mestre, eu poderia dar aula, não tem problema Sim. nenhum. Mas quanto mais titulações você tem, e aí você vai ganhando carga, você vai ganhando experiência, até para poder lidar com os alunos, né? Então, se você disser que você não quer fazer um mestrado, que você não quer ir para a parte científica, ok também, tudo bem. Existem os médicos que fazem muito a parte prática de boa. Agora, eu gosto muito da científica, então eu acho que o título de mestre veio agregar bastante. Sim. E você essa parte de professora, né, professora preceptora não, vamos primeiro falar de Uhum. professora. Já era uma intenção, assim, você já tinha esse desejo ou surgiu também? Não, confesso que eu não pensava nisso quando eu estava lá na residência ou quando eu estava fazendo tanto ortopedia quanto tumor, eu não pensava em ser professora, não. Veio como uma oportunidade, na época a cadeira de ortopedia estava, acho que com déficit dos professores, né? Um deles foi adoecendo, e aí meu pai estava dando aula lá e me convidou para ser preceptora, então para começar a ajudar lá na cadeira. E aí, daí em diante, eu não, isso foi 2015. Eu não Uhum. saí mais da faculdade. Ele já saiu, esse é o 2019. Entrou um outro professor, depois desse professor saiu, o Pedro, e aí eu segui, e eu acho isso, assim, é bom esse contato com os alunos, sabe? É Aham. exatamente o te tirar da zona do conforto, porque vocês estão o tempo inteiro questionando a gente. Sim. E não é só questionar do ponto de vista científico. O que que você acha que eu devo seguir como carreira? Uhum. O que que você acha da parte cirúrgica, da parte clínica? Então vocês têm muito a gente como, Referência. exatamente, como uma E como referência. não só referência, né, mas também como guias, né, de alguma forma, alguém que já passou por isso tudo e que vai Alguns me saber. veem como um case de sucesso. Eu tenho meninas que querem fazer ortopedia e Sim. que falam: Ah, "Nossa, professora, imagino. você, nã que você é mãe". Mas assim, tem todo por trás disso todo Uma um estrutura. um cronograma que a gente passou também, sabe, ao longo dos anos. Eu não fui colocada aqui, de repente, médica, cirurgiã, mãe, tudo. Não. Eu fui passando ao longo do tempo por tudo isso. Foi o que eu falei. Eu acho que facilitadores da minha vida foi meus pais me ajudarem muito, Sim. pra eu não precisar trabalhar, e eu não ser casada e não ter filhos. Porque Uhum. eu acho que eu tinha um foco assim, ó, vou Muito. terminar, vou finalizar, entendeu? Entrei no mestrado, vou acabar o mestrado. E assim foi com todos os outros projetos que eu fiz aí. Sim. Conta um pouquinho, assim, dessa questão de porque
a gente vai chegar nessa parte, mas já adiantando, a ortopedia é uma especialidade mais masculina. E aí você, como ortopedista mulher e professora, ou seja, como essa figura de autoridade, não É. só tá lá sendo, uma mulher dentro do centro cirúrgico, mas na sala de aula também. Conta pra gente, assim, essa questão da identificação com essas alunas que querem seguir essa mesma carreira. Olha, eu vejo isso como um ato de liberdade até, sabia? Porque tem muitas mulheres que às vezes se fecham, são tímidas, têm vergonha de entrar num local que tenha muitos homens, ou de assumir uma posição como uma autoridade aí, nunca foi meu caso, mas ter que mandar em outros homens, por exemplo. Uhum. E aí eu vejo que as mulheres elas tendem a dar uma encolhida ali, sabe? Desistir, não persistir, não seguir em frente. Esse zero foi meu perfil, nunca foi. Eu entrei na residência no R1, falaram pra mim: "Você não vai aguentar. Você vai desistir da residência antes do R3. Só tem homem aqui, você é baixinha, você é magrinha, nã-nã-nã-nã-nã". E assim, você falasse pra mim foi então desafio. Aí mesmo você Aí que eu pegou ficava lá no aquilo. salto alto, levantando uma perna: "Minha filha, vou conseguir, agora que eu vou terminar isso aqui". Então eu acho assim, você não pode ser tomada pelo medo. Sim. Pela timidez, pela vergonha, nada disso. Eu sempre tive muita segurança. Eu acho que isso também veio do meu pai, sabe? Ele falar: "Não, você consegue, você é capaz". E literalmente isso. Se eu passei pra residência por meios próprios, fiz prova, tal, 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 tô aqui, esse aqui é meu lugar, eu vou assumir aqui, entendeu? Ninguém vai me tirar daqui. E o seu pai, ele, mesmo sendo um ortopedista nesse cenário, ainda mais antigamente, que imagino que tinha menos mulheres ainda, ele sempre te colocou nessa posição também, né, ele nunca te desqualificou, assim, por você. Vários homens fizeram isso. Como eu entrei na Aham. residência, eles falavam isso: "Não vai conseguir. Não, você não é para essa função. Vai fazer unha, vai fazer dermato". Nossa, olha, a gente ouve tanta coisa. Existia um grupo de mulheres ortopedistas no WhatsApp, e elas estavam esses dias falando, sabe, quantas coisas elas já passaram no sentido de tentar diminuir elas, ou Uhum. expor elas. E assim, tentaram fazer isso várias vezes comigo, mas foi uma coisa que assim, Você não não absorveu me isso. afetou em nenhum momento da vida. Então, Sim. assim, acho que for até essa história de, blogueirinha, vai começar a ser médica blogueirinha, a gente vai entrar nessa nessa questão do Instagram. Assim, é como se não estivesse falando comigo, sabe. Eu tenho meu Uhum. foco ali, tenho meu Instagram, por exemplo, para um motivo e pode falar o que for que não vai me afetar. Então acho Sim, que isso é um pouco de segurança mesmo, de você vestir a camisa, quero ser cirurgiã, quero ser ortopedista e vou seguir até o fim. sim. E essa mentalidade vem disso tudo que a gente tá conversando, né, dessa base. Porque Com às vezes certeza. é muito difícil para É. algumas pessoas, a gente conversa, fala, não para dar ouvidos e tudo, mas tem que ter uma estrutura. Uma vez eu vi uma história de uma amiga, ela é muito minha amiga, que ela falou que o pai dela diminuía ela. Sim, às E eu vezes vem de comparei com a casa. minha história, o pai dela falava pra ela assim: "Nossa, essa roupa tá feia. Nossa, você vai sair assim, esse cabelo tá feio". E eu fui olhar pra minha vida e falar: "Gente, o meu foi totalmente ao contrário, sabe". Foi sempre aquilo ali, poderia estar de qualquer jeito, mas você Uhum. é linda, você é baixinha, mas você é grande, sabe, coisas Aham. assim. Então eu acho que isso vai te inflando mesmo. Uhum. E aí você vai buscando outras coisas, como por exemplo a titulação de mestre. Hoje ela me traz, a questão da ser professora, um título tal, tal, tal. É isso, uma estabilidade, um orgulho pessoal, entendeu? Sim. Eu acho que é isso que a gente busca quando a gente se especializa e se atualiza e faz essas titulações aí. E você, trouxe até essa história, né, que você teve isso em casa, às vezes algumas pessoas não têm. Mas como professora, você busca passar isso para as suas alunas, isso que você recebeu do seu pai? Olha, eu confesso que são poucas as alunas que chegam para falar coisas nesse sentido. Eles Uhum. querem muito uma orientação profissional, aquela coisa ali mais de fora, né. E aí eu passo minha experiência com ortopedia, claro, essa questão da: "Ah, é muito homem, né", as meninas perguntam: "Mas é muito homem?". Pra mim isso é ok. Cansei de entrar em congresso que tinha 1 milhão de homens, entendeu. Então falo assim pra elas: "Se vocês quiserem, vocês podem fazer uma subespecialidade melhor pra mulheres, como mão, pé, todo mundo tem o seu lugar, entendeu, só você saber escolher". E eu costumo só falar pra elas, né, quando me perguntam, assim, de experiência e tal, eu falo: "Tenta, avaliar bem as áreas antes pra você ter certeza e essa segurança de que é esse caminho que você quer seguir".
E aí ninguém vai te tirar do foco, eu acho. Sim. Então eu passo muito isso, né, o meu foco em relação a ter escolhido isso lá atrás, ter seguido com isso e não desistir. Isso eu passo e também acho que eu passo muito desse amor pela ortopedia, sabe, de você gostar de lidar com o paciente, de tratar uma patologia ortopédica, isso é muito importante, né, Sim, porque se você não gosta, você não permanece. sim. E ok também, E também eu tenho você não várias tem amigas curiosidade, não segue se estudando. eu tenho várias amigas que a gente formou em 2009 e que já mudaram de especialidade. Continuam médicas, mas mudaram. Foram para dermato, enfim. Ok, não tem problema nenhum. Você não se identificou há anos ali, você muda. Uhum. Não foi meu caso. Como professora, que você acha, assim, que tá desafiando a formação médica hoje? Nossa, pergunta muito difícil, mas assim, eu falo isso para muitas pessoas e para os alunos até. A idade dos alunos já mudou muito. Então, Uhum. eu entrei na faculdade com 17 anos. Hoje eu tenho alunos que têm mais idade do que eu. Tô com Uhum. 39, eu tenho alunos de 40, 40 e pouco. Então, eles vêm já de uma primeira faculdade, fisioterapia, educação física, dentista, tem vários alunos nesse perfil, Sim. enfermeiro. Então, eu acho que eles viram no mercado de trabalho que não estava legal, uma oportunidade de, com aquilo ali, pagar uma faculdade de medicina. Então, esse é o Uhum. perfil do aluno que eu tenho hoje. E aí, eles querem muito o quê? O ganhar dinheiro rápido. Então, sair da faculdade e começar a trabalhar de plantão. Foi o que eu falei. Tem que sustentar uma família, tem que botar, enfim, comida em casa. E é o perfil do aluno hoje, não querer se subespecializar. Sim. Muitas vezes não querer nem especializar, quem dirá sub. Exatamente. Então, eles terminam médicos, ok, dá para trabalhar em vários lugares, mas mais para frente a gente vai precisar de médico especialista nessas especialidades super raras e talvez a gente não tenha. Eles vão ser aqueles velhinhos. Uhum. Aquele velhinho que trata tumor. Porque se você pensar na curva, ela é muito longa da medicina. Aí tem a especialidade, tem a subespecialidade, torna isso uma curva maior ainda. Então, a Sim. pessoa que forma com seus 45, 50 anos, eu entendo, teve uma faculdade antes e precisa do dinheiro para botar dentro de casa. Ele não consegue se subespecializar, se dedicar a uma Uhum. residência, 60 horas semanais dentro de um hospital. É uma loucura. E não é 60 horas por um período de tempo curto. Muitas vezes na cirurgia geral são 3, e se você quiser Longas. fazer uma outra, uma Isso. plástica, vem mais 3, então são 6 anos com 60 horas. Eu acho que o maior desafio é esse. E vocês, já entram na faculdade, na particular, pagando muito caro. Sim. Então, muitos entram com dívida, tem a questão Uhum. aí de pagar a faculdade depois, então você precisa, entendo, pagar sua dívida e fazer valer. Porque se você botar na conta a faculdade durante 6 anos, tudo que a gente paga ali mensal, fora, os gastos, né, do dia a dia. Uhum. Isso é um dinheiro muito bem investido, se Sim. você tiver ele e colocar no investimento, né. Então acho que o grande desafio é esse, as pessoas estão se formando mais velhas, e aí elas não querem fazer especialidade, nem sub, nem se atualizar. Elas vão para o mercado de trabalho mesmo. Sim. É, E verdade. cada vez mais médicos, com certeza a gente vai ter médicos, clínicos gerais, a gente vai ter um monte. Por isso Um que, monte. eu já ouvi falar que o RQE é o novo CRM, né. Uhum. Quem tem RQE hoje é diferenciado. Aliás, quando eu peguei o RQE da ortopedia, nem me pediam isso, eu nem sabia. Depois, quando eu fui montar Instagram, a menina me falou: "Ó, tem que botar o RQE". Eu falei: Que é isso?". Aí ela: "É um registro da sua especialidade". Eu falei: "Bom, eu devo ter, né, sempre fui aquela pessoa correta, devo ter, né". Fui lá buscar meu número de RQE. Então é isso, acho que as pessoas que podem, têm tempo, que tiverem, possibilidade de especializar e subespecializar, vão disparar Subir. depois lá na frente, sabe. Mas quem, ficar ali na parte mais abrangente vai saturar o mercado. Eu entendo essa questão dos alunos entrando mais velhos e precisando pagar, mas eu acho que a cultura como um todo tá muito imediatista, né. Eu não sei se a gente, Uhum. quando eu digo a gente como geração consegue ter essa noção de paciência de que são você, por exemplo, fez 6 anos de faculdade, mais 3 de ortopedia, mais 2 de sub, mais 2 de mestrado. É muito tempo, né. Mas se você pensa isso com 23 anos, É, aí vai. vida longa, sabe. Você pensa: "Nossa".
Flui. É que as pessoas acomodam. Eu queria, com Uhum. 23 anos, dar plantão, comprar um monte de roupa, sair viajando igual uma maluca? Queria. Mas todo mundo quer. Mas Aham. assim, as coisas vêm com o tempo, né? Vai devagarinho. Sim. E eu acho que tudo que eu cultivei hoje, não me arrependo de absolutamente nada, nada, nada. Eu, na época do mestrado, eu lembro que eu pensei em não terminar, sabe? Meu mestrado foi experimental, ficava fazendo umas coisas com células de osteosarcoma e perdi o experimento. Foram 4 anos, foi um tempo Ai, bem. foi 4? É, normalmente mestrado dura 2. Eu quase abandonei, mas assim, abandonar pra quê? Sim. Tempo eu tinha de sobra, sabe? Já era casada, mas não tinha filho. Então era assim, é só você saber abdicar. E eu abdicava mesmo, vários eventos, abdicava para ficar lá internada, lendo um monte de artigo, ia fazer experimento. Então, é isso, acho que você saber você controlar o imediatismo, uma hora vem, mas você vai ali devagarinho, né? Regando ali Uhum. devagarinho, para depois você colher. Mas por que que foram 4 anos? Porque eu comecei a fazer a parte teórica do mestrado sem ter um projeto. Uhum. Então, eu eliminei as matérias muito rápido. Acho que em um ano e meio, eu consegui concluir a parte teórica. Mas para eu começar o meu projeto, demorou muito. E Uhum. aí foi uma questão de orientação, pesquisa e tudo Uhum. mais. Eu comecei injetando célula de osteosarcoma, que é um tumor, no rato. Os ratinhos morriam. Aí troca a tese, não tá dando certo essa, vamos trocar tudo. Depois eu fui testar uns compostos químicos na célula de osteosarcoma, para ver se o Uhum. composto químico matava. E aí deu certo, mas a gente perdia experimentos. Aí tinha que fazer tudo de novo. Então, assim, o processo todo de assistir aulas, troca de projetos e finalizar durou 4 anos. Nossa. Mas dá para fazer num 2 anos, assim. Sim, mas depende É. também, né. Mas foi bom. Ganhei uma boa carga para ver que, assim, eu hoje não indicaria ninguém fazer um projeto experimental, se você não tiver um bom suporte para isso. Uhum. Porque você pode perder experimento, você vai levar muito tempo, você vai ter que fazer muita parte de estatística, e vai te dar o título do mesmo jeito, se você fizer Uhum. um mestrado branco ou um mestrado azul, entendeu? Mais ou menos Sim. isso. Só que o azul dá mais trabalho. É, talvez essa seja mais pra galera que quer realmente ser primeiro Sim. cientista e depois Existe outras coisas. existe isso, tá, os médicos totalmente voltados, assim, 100% Isso. voltados para a parte científica. Também acho maravilhoso. E depois eles se tornam doutores e depois pós-doutorado Mas aí é uma outro plano de carreira, e né. orientam outros alunos, isso é excelente também. Sim. E nessa parte de desde o mestrado você já estava trabalhando com a parte de tumores, né, Uhum. parte de câncer. Como é que é lidar com esse tema, assim? Porque é um tema bem sensível, o paciente oncológico ele tem algumas questões especiais. Tem, paciente oncológico ele é multidisciplinar. E aí essa é uma dificuldade grande de exercer isso no consultório, no serviço privado, né. Porque o paciente precisa, no meu caso, de um oncologista clínico junto, que é quem vai passar ali a químio, a rádio e etcétera. Precisa de um fisioterapeuta, pra gente operar ele, para fazer uma reabilitação. Uhum. Precisa de uma assistência psicológica. Precisa muitas das vezes de um clínico, por conta da parte clínica dele. E se for, por exemplo, câncer de mama, ele precisa de um mastologista. Então, assim, são várias esferas difíceis, né, de você ter uma equipe que faça isso. Então, são muitas das vezes pacientes que tratam no INTO, no INCA, por ser multidisciplinar. Uhum. E esses pacientes precisam de uma atenção especial só pela parte oncológica. Sim. Então, se for um paciente com possibilidade de tratar num grande serviço desses, no SUS mesmo, mas que tenha um plano de saúde, isso só agrega. Porque ele consegue o Entendi. quê? Fazer exames pelo plano de saúde, fazer tudo que ele precisa pelo plano de saúde e ter uma assistência básica ali no SUS, no INTO ou no INCA. Ainda é a melhor opção, Eu mesmo recebo para o muitos particular. pacientes no consultório que eu sou bem clara com eles: olha, você não vai conseguir tratar isso no particular. Vai chegar um momento que vai ser um custo absurdo. Por exemplo, paciente com uma metástase óssea. Uhum. Dá para fazer a biópsia no osso, dá pra gente ter ali o diagnóstico dele, se é da próstata, se é da mama, se é do rim, mas e na hora de tratar o câncer primário? Ele vai ter que procurar o SUS se ele não tem condições, por causa da quimioterapia, da radioterapia. Então, muitas vezes já encaminho esses pacientes para tentar facilitar o caminho deles, porque não adianta prender ele ali no particular se não tem um plano de saúde. Entendi. Eu vou fazer uma pergunta que eu fiz também para a doutora Andressa, que veio aqui, que é uma curiosidade pessoal, assim, porque ela também trabalha com essa parte de Oncologia oncologia. ginecológica. Isso. Como que é trabalhar com essas doenças tão difíceis, ser uma profissional humana e não deixar com que isso te afete, assim, tá diante de um caso que óbvio você vai ter a compaixão,
mas sem como você não leva isso pra sua casa, Como dividir? entende? Mas eu levo direto. Eu levo direto, direto. Eu não fico remoendo, sabe? Uhum, A gente tem, claro, momentos que a gente lembra daquele paciente, tem contato com algumas famílias, mas também tem os casos de sucesso, uhum. que cura, né? Então, faz bem por um lado e a gente carrega pro outro lado pra dividir. Divido com meu marido várias situações. Poxa, eu peguei um paciente cheio de lesão. Poxa, eu peguei um paciente que tá com o pulmão todo tomado. Mas assim, isso nunca me afetou no meu emocional. Uhum. Então ali com o paciente eu consigo a gente tem que ser, né, uma rocha, uma Sim. pedra, para poder passar isso de maneira humana, conversar. Muitas das vezes pacientes que não têm mais tratamento. Então você falar de cuidados paliativos, você já teve essa aula? Sim. Com a Ana, é excelente ela Uhum. também. Então eu falo um pouquinho com ele sobre isso, sabe, quando o paciente não tem mais o que fazer. E eu falo. Eu já vi vários médicos que não falam. "Ah, não, o doutor disse que pode fazer uma cirurgia, que pode não sei o quê". Às vezes não pode, às vezes não adianta, a gente sabe disso. Então acho que, assim, eu sou muito momento ali da consulta, né, de ser bem sincera, falar tudo, e às vezes vou pra casa pensando nos pacientes. Então são aqueles pacientes que você se apega, que você troca mensagem, que você quer saber se tá fazendo a quimioterapia, que te manda foto. E, ok, isso não me afeta, assim, mentalmente não. Acho que eu faço muito exercício pra metabolizar isso tudo. Mas isso foi construído, esse não te afetar, ou você acha que Acho que é você meu, é seu, né? acho que é meu. Seu Eu tenho um temperamento meio seco. Não sei se uhum, você sabe de temperamentos, um pouco. mas eu tive que aprender isso com as meninas, porque Aham. gêmeas, elas têm temperamentos muito diferentes, Ah, tá. é? Então eu tive que aprender a lidar com cada uma é muito igual a mim e é a que mais bate de frente comigo, e Imagino. a outra é igual ao pai. Então eu tive uma ovulação, uma gestação com 2 óvulos, mas uma filha Sim. totalmente dele, parece que nem teve meu óvulo, e a outra filha é minha. E aí eu aprendi que eu era colérica. Então Hum. eu sou seca, 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 seca. Eu sou, assim, difícil até de me emocionar, de, enfim, chorar ou lamentar alguma coisa. E eu acho que isso pra profissão é bom, sabe. Quando eu tenho que me envolver, emocionalmente, eu tô ali, me dou, mas isso eu não carrego isso comigo. E uma curiosidade, qual é o temperamento das meninas? Não tem nada a ver, mas Uma é colérica que nem eu. E a outra, que é igual ao pai, uhum, eu ainda não tenho muita certeza. O meu marido é fleumático, então, uhum. assim, pode cair aqui, ó, a chuva aqui dentro, não muda pra ele. Ele é água, ele se adapta a tudo. Se eu botar ele numa sauna, ele se adapta. Se você enfiar ele num iceberg, ele se adapta. Mas a Lara, que é a lourinha igual a ele, ela é loura. Eu ainda não sei. Ela é bem leve, assim, bem alegre, um pouco sensível, então eu ainda tô ela não é o que eu sou. Sim. Só sei isso. Mas eu ainda não fechei muito. Também eu não sou expert. Mas assim, eu aprendi algumas coisinhas pra lidar com ela, que é mais no lúdico, Hum, do que com a outra, por exemplo, que é que nem eu. Que é entendi. desafio, entendeu? Entendi. É um autoconhecimento também para Sim, você foi conseguir aplicar na excelente. sua profissão. Também, tá? Aliás, já tem profissões voltadas pra isso. Eu uma vez ouvi um podcast, não sei se era uma dermatologista, que ela agia no temperamento. Então ela sabe, assim, que se o paciente é meio colérico, ela vai desafiar ele a usar o creme, entendeu? Se o paciente é mais sanguíneo, ele é mais leve, é mais bobão. Então tem que passar um creme pra ele colorido, blá-blá-blá, sabe, umas coisas assim? Sim, Médica de acordo com o temperamento. Eu já vi a paciente atuar, médica atuar no consultório, né, ouvi no podcast, assim, de acordo com cada temperamento. interessante essa Inclusive eu vi abordagem. também de uma nutri. A nutri do paciente que quer focar no paciente sanguíneo, ela bota umas coisinhas mais coloridinhas, brincadeirinha. Se ela quer focar no colérico, ela vai desafiar ele a comer brócolis. É muito interessante porque a gente tudo, né, é a prescrição medicamentosa e a parte não medicamentosa. Então é aquilo, exercício, alimentação e sono. E como é que você, de fato, como médica, consegue, d promover uma mudança, assim, tão profunda na vida inteira da pessoa? Talvez realmente esse seja uma É tentativa. um caminho. É. Eu tô cada vez mais, enriquecendo a minha anamnese, porque eu acho que isso tudo que você falou é importante. Então, mas eu tenho só uma dor na minha perna. Mas o sono interfere, a sua alimentação interfere, o seu nível de estresse do dia a dia, o seu emprego, sem dúvidas. Então, assim, você vai só aumentando ali a quantidade de perguntas que você faz numa anamnese e que fazem toda a diferença nas dores dos pacientes. Uhum. Principalmente essas dores crônicas, articulares, que a gente atende muito no consultório. Hã, e agora, eh
Você falou que atende em consultório, mas também opera durante a residência de ortopedia, que ortopedia é junto com trauma, né? Isso, Ortopedia e traumatologia. isso. Em algum momento a parte de trauma te brilhou mais os olhos, assim? Com certeza, durante muitos anos. É, E você sai da residência pronta para o trauma. assumir qualquer plantão. E foi o que eu fiz. Então, eu dei plantão muito tempo no Barra D'Or, ali na Barra. Depois eu dei plantão no Lourenço Jorge, como staff já. Voltei pra lá, né, não era mais residente, mas era staff. E aí eu tomava conta lá dos residentes, porque essa parte do trauma, ela é muito boa. Você receber o paciente na emergência, você resolver aquilo ali, sabe? Alguns ficavam internados, né, pra poder fazer uma segunda cirurgia, mas é bem resolutivo, eu acho, essa Uhum. parte da urgência, da parte ortopédica. Então eu permaneci depois de formada mais uns 5 anos dando plantão. Foi até eu casar, o ano de É. 2017. Aí você quer ficar mais em casa, né, quer dormir em casa Sim. todos os dias, não quer ficar virando noite igual uma doida, porque o plantão da noite, ele é muito legal pra quem tá no gás. O dia seguinte é péssimo. Então eu fazia plantão à noite, ainda fazendo a parte de tumor, por exemplo. Eu saía do Lourenço Jorge, chegava no INCA, tirava um cochilinho no carro às vezes, pra poder esperar meu chefe chegar. Isso é algo a ser considerado também na escolha da especialidade, né, como a Sim. não só o quanto você gosta e se interessa, mas como que você vai viver aquilo no seu dia a dia. Isso, com E, certeza. eh, nessa parte da ortopedia, que é clínica e cirúrgica, algo te chama mais atenção? Você tem uma preferência para uma ou para outra? Já passei pelas 2 fases, já tive essa coisa da cirurgia, então, assim, o paciente de tumor, eu me via há uns anos atrás, montando uma equipe para operar o paciente. Então eu atendia muito plano de saúde, operava plano de saúde, e às vezes era um tumor grande no quadril. Aí eu chamava o ortopedista do quadril, chamava a anestesista, claro, para compor a equipe, instrumentadora, às vezes um outro médico e eu. Então, assim, eu montava uma equipe bem casadinha para operar um paciente de tumor. Isso vai cansando um pouquinho. Uhum, Ainda mais quando a gente fala de cirurgia e plano de saúde. São 2 hoje que tá difícil, assim, sabe? Os planos estão cada vez mais embarreirando cirurgia. Então eu bati cabeça durante muitos anos tentando montar equipes para curar o paciente de um tumor. E aí, essa fase aí foi, assim, acho que uma fase de elevação, né, de subir a curva mesmo, ganhar volume no plano de saúde. E em 2023 eu parei completamente com o plano de saúde. Então uhum, me ajudou a dar uma estagnada no volume doido que eu estava de cirurgias. O uhum. plano não paga bem. Sim. Desculpa falar isso, Não, mas quem é a gente médico sabe, precisa o plano saber. não paga bem. Eu não queria mais trabalhar no volume com uma coisa que é tão, assim, Delicada. tumor, é. Então, essa fase cirúrgica, eu acho que foram aí os 10 anos que eu passei pra trás agora. Ainda opero, uma cirurgia ou outra, é bem difícil, é raro. Mas aí eu acho que o foco agora é bem melhor, sabe? É aquele paciente ali, tô voltada para aquele paciente, para aquela cirurgia, o acompanhamento só dele. Se você acompanha um monte de paciente pós-operatório, você fica doida. Aí agora eu tô numa fase mais clínica. A Sim. osteoporose é totalmente clínica. Aham. Ainda vou operar uns tumores? Vou. A Sim. osteoporose eu não vou operar. Se É. alguém quebrar o quadril, eu vou indicar para o quadrileiro de Nova Iguaçu. Se Uhum. alguém quebrar a coluna, eu vou indicar para quem opera a coluna. Mas a osteoporose, a doença, tem que ser tratada com medicações e Uhum. prevenida. Então a parte agora eu tô na fase clínica. Eu Sim, quero ser entendi. aquela médica da anamnese perfeita, Uhum. investigar o paciente todo, e atuar aí diretamente na osteoporose. Sim, eu vejo que você tem essa noção, ou então parece, demonstra pelo menos, desse gerenciamento, assim, né, de carreira. Não? É um Não tenho, engano? não tenho. Eu acho que é porque tudo que eu fiz foi sempre muito bem pensado, muito bem resolvido, muito objetivo e foi dando certo, entendeu? Uhum. Então, assim, eu me vi ano passado, literalmente, tipo: "Ah, eu não quero mais ficar operando tanto. Não Sim. quero isso pra minha vida, então eu vou procurar uma outra coisa". Sair da ortopedia não era uma opção. Uhum. Dermato, o pessoal tá todo mundo pra dermato. Eu falei: "Gente, como é que eu vou lidar com um monte de mulher insatisfeita? Não é meu perfil, sabe?". Eu juro que eu pensei em outras coisas. "Ah, vou fazer uma pós em radiologia". Radiologia me interessa, porque eu gosto de ver exame, eu gosto de ver imagem e tal. Aham. Mas aí todo mundo tá falando que o quê? Vai acabar. Os robôs A IA. vão assumir, vão olhar lá o exame e vão laudar. Falei: "Não, não posso fazer radiologia porque daqui a pouco eu tô sem emprego". Aí foi quando eu achei a pós em ortopedia. Mas o meu pai, ele falando dele como mentor, ele fazia uma aula de optativa na Unig que chamava Medicina do Trabalho. Uhum. Então, talvez isso venha um pouquinho dele, porque eu ouço muito ele falar, e aí ele orientava alunos nessa optativa, sobre o mercado de trabalho.
Hoje, inclusive, no final do CPEX, uma aluna veio me perguntar sobre, dentro da ortopedia, o mercado de trabalho, parte de perícia médica, e ele faz perícia médica. Uhum. Ele é assistente técnico. Aí eu falei, conversa com ele que ele vai amar te explicar isso tudo. Assim, eu sei falar muito bem da minha parte, Sim. de tudo que eu passei dentro da ortopedia. Mas se você me perguntar o mercado de plástica, não faço a Faço menor ideia. ideia. O mercado de gineco, não faço. Até porque tem, hoje em dia, vários braços ali dentro. E uma coisa que eu falei hoje na aula também, que eu ouvi do meu pai, é o mercado da geriatria. Isso vai crescer muito. É A população verdade. está Tá envelhecendo. envelhecendo. Todo mundo quer um geriatra para cuidar de tudo. Aquele típico médico da família, Uhum. sabe? Que cuida de todos os vovozinhos, e que cuida das tias e da mãe, tal, tal, tal. Que gerencia tudo. Cara, daqui a uns anos, se você for um bom geriatra, seu consultório vai estar lotado, porque o vovozinho paga a consulta. Sim, Paga. verdade. A gente te stalkeou antes de ter essa conversa. E a gente viu que você é super ativa no Instagram, eu adorei. Amei. Eh, Isso veio dessa necessidade que a gente está conversando de focar mais numa medicina clínica e com, menos pacientes, porém pacientes. Com certeza. A qualidade do atendimento Isso. humanizado, sem dúvida. Eu tive uma época uma pessoa que mexia no meu Instagram. Era uma coisa meio mecânica, meio robótica, Uhum. sabe? Eu fazia vídeo, tal, tal, tal. Aí cansei. Fiz uns 2, 3 anos. Aí até que quando eu cancelei isso, que foi no meio desse ano, eu falei: "Ah, eu vou assumir isso aqui, vou postando dia a dia mesmo, o que der deu, faço uns vídeos no carro, faço uns vídeos no consultório, vou fazer do meu jeito". E sabe que é a maneira como tá dando mais certo? Sim, eu Eu tô achei que você tinha alguém pra fazer, porque fica tão bonito. alguns vídeos, Não que você não possa fazer não, bonito, alguns mas é que vídeos já parece estão prontos no profissional. meu drive e eu tô só Aham, repostando, entendeu? Uns vídeos maquiadas e tal. Mas assim, até eu cansei disso. Eu tenho essa coisa de querer ficar mudando. aham. Eu cansei de eu ficar ali sentada falando de uma patologia. Primeiro eu fazia vídeos de 1 minuto e meio. Quem ouve um vídeo de 1 minuto e meio? É difícil. Ninguém. Então eu já comecei a falar pra ela: "Não, quero fazer de 30 segundos só. Vamos gravar Aham. 30 vídeos em um dia, 30 segundos, bem rápido e objetivo". Aí tem uma pessoa que grava com você. Tinha, que Ah, eu cancelei em julho, porque eu estava insatisfeita com a quantidade de doação de tempo minha e pouco retorno. Se eu aham. for começar a pensar em pacientes, o Instagram não me trazia pacientes. Hum, Agora, de uns meses pra cá, tá trazendo um ou outro. Eu recebo paciente de indicação. Então, às sim. vezes, é indicação de aluno, indicação de ortopedistas de Nova Iguaçu, eles não querem tratar tumor, eles não querem tratar osteoporose. E indicação de conhecidos também, né? As pessoas do meu meio social que me indicam pacientes. Então já tem aí uns 2, 3 meses que eu tô fazendo aquilo ali tudo sozinha. Legendo sozinha, faço sozinha. Então não é uma coisa com frequência. Tem dia que eu tô Uhum. trabalhando, não posto. Mas é isso, você postar o seu dia a dia, eu acho que isso torna uma coisa mais fluida. Sim, Tô aqui, postei, achei um caso, postei, falei um dia de um tumor, outro dia eu falo de osteoporose. Então fica uma coisa mais eu. sim. E acaba que te aproxima, né, dos pacientes, assim, eles já Total. chegam pra você, por exemplo, se eu for te indicar hoje pra alguma pessoa e falo: "Olha o Instagram", ele já chega no seu consultório Tem muita gente que vem pelo Instagram. Eu mesma sabendo, vou marcar médico para as meninas, procura. uma vez ou outra, graças a Deus elas não têm problema de saúde. Eu olho no Instagram alguma coisa. Sim. Vou comprar uma coisa para a festa delas. Eu olho no Às Instagram. vezes a gente não conhece no Instagram, às vezes a gente recebe a indicação, mas vai lá dar uma conferida antes de Não, mas marcar. tem muitos bons médicos fora do Instagram, tá? Sim, com certeza. Então, não quero, não gosto, tudo bem. Não vai deixar de ser indicado por isso. Sim, Eu sim. costumo falar que é a vitrine. É. Então, tem gente que gosta de ir lá e ver a vitrine. De Uhum, comprar pela vitrine, né? uhum. Então, assim, se você gostou de mim, é aquilo ali. Se você não gostou, paciência. Hã, isso tem algum intuito, assim, de promover uma educação em saúde? Porque eu fiquei pensando que você é professora, então você já tem essa coisa do ensinar. E aí tem essa parte das redes sociais. Você tenta de alguma forma conscientizar ou trazer alguns assuntos, isso faz parte do seu objetivo, além dessa parte de carreira, né? Sim, mas totalmente focado pra ortopedia. Eu Sim, falo sim. pouquíssimo de outra coisa ou É. ali, sabe, de outra doença. Mas tem sim, e isso foi o grande divisor de águas da osteoporose com o tumor. Os tumores, eles não têm prevenção. Não tem. Então, se você vai ter um tumor benigno ou um tumor maligno, ele vai surgir no osso sem causa, sem etiologia, né? Os de metástase, eles vêm de outro tumor. Então, teve um câncer de mama, teve um câncer de pulmão, que pode ser pelo cigarro, que foi para o osso. Pode acontecer isso. Vai ter essa aula no período Tá que vem. adiantando.
mas a gente não consegue prevenir o do osso em si. O Uhum, osteossarcoma, por exemplo, não tem uma prevenção. A osteoporose tem prevenção. Então eu tô uhum. adorando. E é todo a minha vida. Exercício físico, gosto de tomar um solzinho, gosto de coisas ao ar livre, me alimento bem, não dá pra falar que é 100%. Sim. Mas assim, eu acho que é tudo que você vai durante anos fazendo pra você chegar numa velhice, numa qualidade de vida, na história da longevidade, que tá todo mundo falando hoje em dia. Uhum. Então, a prevenção da osteoporose é um tema que tá, assim, me deixando super Empolgada. empolgada. Exatamente. A ortopedia é uma área com menor presença feminina, assim, comparada. Tem um estudo até agora, pouco tempo recente, de que as mulheres atingiram a igualdade na medicina como médicas. Olha, é legal. Sim, mas em algumas especialidades, não. As especialidades cirúrgicas em geral, né, as Uhum. mulheres são minoria, mas dentro das cirúrgicas a gente consegue observar que tem algumas áreas que ainda são minoria mesmo, como É a verdade. ortopedia. Você falou que a sua mãe era ortopedista também. Isso. Isso me chamou a atenção, porque se hoje é Aham. minoria, imagina na época Antigamente. da É. sua mãe. Ela foi de uma residência também só com homens. A minha residência foi, depois no ano seguinte entraram mais 2 meninas. E ela em algum momento da vida, que eu não sei com qual idade mais ou menos, quantos anos de formada também, ela parou de operar. Ela Hum, só clinicava. Fazia muito ambulatório, ajudava meu pai em algumas cirurgias, depois eles separaram. Quando eu comecei a operar, ela foi me ajudar também. Mas ela não pegou esse perfil, assim, de cirurgiã, sabe. Você uhum, montar uma equipe, você ter essa estrutura, você correr atrás para ajudar um paciente, né, porque é ajudar um paciente. Eu acho que você tem que ter um time muito bem montado, sabe. Ainda mais hoje com essa questão dos planos, laudo, sim, tudo mais. Eh, mas esse perfil tá mudando um pouquinho, eu não sei como é que tá hoje da ortopedia, mas as mulheres estão cada vez mais entrando sim, e sem essa questão aí de sim. sou tímida, tenho vergonha, tal, entrando até mesmo para não operar, Uhum, que é o caso de você só atender, só uhum, clinicar, a parte do osteometabolismo, por exemplo, não tem cirurgia, você sim, vai atender o paciente clínico ortopédico. uhum, Então tem as pessoas que fazem essa parte e encaminham na hora de uma cirurgia. Tudo bem. sim. E eu estava pensando que até a sua mãe, né, que era cirurgiã, era Aham. ortopedista, não tinha como você não se enxergar naquele lugar, se você tinha sua mãe nesse exemplo. Exatamente. Tive uns bons exemplos dentro de casa. E quando essas situações aconteciam, como você comentou, de as pessoas falarem que não era, a especialidade para você, Uhum. como que você lidava, assim? Você não absorvia isso, né, como falou, É. mas no momento, assim, você, eh, respondia alguma coisa? Não, não, nunca fui respondona. Nunca fui respondona. Eu baixava a cabeça e falava: "Um dia eu vou chegar lá". Tinha muita essa Aham, certeza, assim, um dia eu vou chegar lá, sabe. Um dia eu aham. vou ter meu espaço, vou ter meu lugar. Então, eu ouvia muita piadinha também. Olha, eu ouvia muita piadinha na época da residência, muita piadinha. E eu via essa questão de: "Ah, não vai conseguir, não é pra você, cirurgia, precisa de força", né. Sim, eu Mas ia assim, perguntar isso, porque falam, né, que tem esse estereótipo, que aí você tem. vai dizer se é verdade ou não, que precisa de muita força bruta e E que algumas cirurgias precisa. precisa, né? Tem que levantar uma perna, você tem que reduzir um quadril, você tem que botar uma prótese ali, fresar a prótese. Precisa de um pouquinho de força, assim. Muita coisa é técnica. Se você não tiver a Uhum. técnica, não tem material que entre ali. Sim. E é por isso que, durante muito tempo operando, eu chamava colegas meus, o do joelho, o do quadril, para poder operar junto. Uhum. E muito bem expondo isso para os pacientes, né, sendo muito sincera com eles: "Olha, seu tumor é no quadril, a gente vai chamar um especialista de quadril para ser uma cirurgia excelente, e eu especialista do tumor. Então, assim, ele faz o acesso, entra lá, faz a parte do quadril toda, e eu entro com a parte de tumor". E na residência você tinha colegas mulheres? Era só No meu você? R1 não, meu era, mulher, R1, única. Depois entrou uma R menos, uma não, 2. Então eu já era Uhum. R2 quando entraram 2 R1s. E aí a gente ficou praticamente num time da Luluzinha, né, foi Uhum. ótimo, cara, foi ótimo. Sim.
E aí a gente se uniu, tinha uma que chorava, tomava esporro do chefe, chorava. Até isso, eu tomava esporro do chefe, pra você ver como eu sou seca. Tomava esporro do chefe, abaixava a orelha e putz, ficava com raiva, né, cara? Mas não chorava, não derramava uma lágrima. Às vezes eu chorava assim de cansaço, sabe? Sair o Sim. dia inteiro, ter operado, as pernas doendo e tal. Já chorei de cansaço, né? De, pô, será que é isso mesmo que eu quero da minha vida? Mas por tomar um esporro, por alguém chamar minha atenção, não. Muito difícil. Sustentava ali, assim, terminei. E além da sua mãe, que com certeza foi uma figura que te inspirou nessa carreira, teve alguma outra mulher que te marcou, assim, uma professora, uma colega de equipe, de staff? Ah, tive no tumor. Na residência de ortopedia no Lourenço Jorge, eu não tive staff mulher, sabia? Só homem, que engraçado isso. Depois que eu fui fazer tumor, eu tive a minha professora de tumor, doutora Ana Cristina, até hoje ela atua nos tumores. A Patrícia também foi minha professora. Então, assim, elas eram mulheres, exatamente assim como eu tô te falando, autoconfiantes, trabalhadoras, cirurgiãs, esposas. A Ana já tinha a filha dela, né, que já é mais velha. Então, assim, foi com certeza um grande foco pra mim, né, de eu olhar pra ela e falar: "Ah, ela continua atuando como tumor, ela deve ter seus 50 e poucos anos", né, ela era pra mim uma inspiração. Uhum. Exatamente. Ainda é Ah, até hoje, conheço sim, ela. sim. Agora vamos falar um pouquinho de vida, assim, né, além Da da medicina. medicina. É, a gente já tá falando, mas vamos falar mais. Você é mãe, como você falou, de 2 menininhas fofas que eu já vi no Uhum. Instagram, uma graça. Você acha que a maternidade, ela trouxe mudanças para sua carreira? Com certeza. Já desde a gravidez, né, eu operava no em Nilópolis, fazia cirurgias de trauma na época, então a gente usa muita radiação, o intensificador de imagem, né, que é um raio-x. Então eu já sabia que quando eu engravidasse, eu ia ter que me ausentar daquilo ali. Então eu já tinha casado, estava tentando engravidar, elas foram natural, elas não foram, fertilizadas. Então foi assim, tipo, em qualquer momento eu vou engravidar e tenho que me planejar. E aí, quando isso aconteceu, eu comecei a fazer umas cirurgias menores lá, de parte mole, fazer cisto, fazer Dequervem, umas patologiazinhas na mão, que não precisa de raio-x, túnel do Uhum, carpo, pra continuar operando, né? Porque eu estava super bem. Engravidei, mas fiquei super bem, até o finalzinho, inclusive. E aí, raio-x eu não podia. uhum. Então, eu evitava E mesmo. raio-x na Eu lembro que eu ainda ortopedia? tinha umas cirurgias pra fazer no consultório, que eu tinha que fazer biópsia, e a biópsia eu tenho que guiar a agulha e fazer raio-x. Levava meu pai comigo, então ele ficava lá pertinho, fazia o raio-x, na hora de entrar com a agulha eu finalizava, entendeu? Porque a gente bate um X, é controlável, você bate um X, afasta o intensificador, se for preciso bate outro. Então, também é bem pontual nas minhas cirurgias. Eu levava ele comigo pra fazer a pra me ajudar na biópsia, né? E depois, já com barrigão, parei. Então, eu tive esse planejamento, né? Ah, lá com uns 5, 6 meses, eu acho que eu não vou estar conseguindo mais operar, não tem por que eu ficar em pé operando igual uma doida. Vou paralisar isso para poder retornar quando elas tiverem uns 2, 3 meses. Então, assim, quando elas tinham 2 meses, eu voltei pro consultório. Então, assim, é um tempo que você fica longe, né? O paciente de Uhum. tumor, ele não quer te esperar. Não. Então, se você trabalha com esse paciente que precisa desse imediatismo, isso vai te fazer perder paciente. Uhum. Ponto número um. Fui pro consultório com 2 meses. Parei no meio dos atendimentos, tinha não sei quantos pacientes lá, pra tirar leite do peito. Então vai pro cantinho, bomba. Eu tenho várias amigas que fizeram isso pra voltar para o hospital. Sim. Quem é residente e tem filho, então deve dar ali uma licença maternidade pouca. E o fato de você já não ser mais estudante, licença maternidade é você quem vai fazer. É. Se você quer voltar com 2, com 3, com 4, qual é a vantagem da nossa profissão? Você pode organizar. Ah, consultório, eu vou voltar com 2 meses. Ah, eu tenho um emprego público, né, que eu sou concursada. Esse eu fiquei 6, 7 meses afastada. É uma Uhum. licença maternidade legal. Em Nilópolis, que eu operava, eu botei uma pessoa pra fazer lá pra mim, então pagava pra ele. Então assim, você tem que ficar ali balanceando a hora de voltar. Gerenciando. Tem gente que volta rápido, tem gente que demora muito, e o que me ajudou, por incrível que pareça, foi que a pandemia veio logo depois. Elas tinham 6 meses quando a pandemia começou. Então isso me ajudou também, me deu uma freada, sabe. Você não vai Aham. voltar a trabalhar nunca mais assim, Enlouquecidamente. minha filha, porque eu vinha pra Nova Iguaçu quase todos os dias da semana. Eu Sim. comecei a morar na Barra, né, Lourenço Jorge, Aham, conheci meu marido, aham. blá-blá-blá. Então morando na Barra desde 2010, eu ficava vindo trabalhar aqui. Aqui é minha raiz, não tem jeito. Meus primeiros empregos foram aqui. E aí ficava indo e voltando, indo e voltando.
Aí depois pandemia, opa, não, tem que parar, tem que reduzir. E realmente eu nunca mais voltei a trabalhar Desacelerou. de segunda a sexta. Nunca mais e ok. Eu ia te perguntar como é equilibrar a maternidade com a carreira, uma carreira tão, que demanda tanto, né, mas acho que você acabou trazendo um pouco, né, você desacelerou de alguma Eu forma. tenho uma babá excelente, Deus no céu, minha babá na terra. Então ela mantém uma rotina das crianças ótima, sabe? Mas eu gosto de estar junto. Então eu gosto de levar na escola, gosto de buscar na escola, gosto de acompanhar na natação pelo menos uma vez na semana. Elas fazem natação 2 vezes na semana. Uma faz natação, outra faz ginástica. Então, assim, eu gosto de estar junto com elas pelo menos um dia nas atividades. Uhum. Ah, se tem uma atividade na escola, eu giro o mundo para conseguir ir lá durante a semana, entendeu? Então, isso aí também é muito meu. Eu Sim. quero ver elas crescendo. Eu não quero demandar tudo. Eu poderia? Poderia. Uhum. Mas às vezes eu faço mundos e fundos para poder conseguir buscar na escola. Aperto a academia, vou correndo, vou com a roupa de ginástica, tomo banho na academia, não sei o quê. Para conseguir fazer tudo. Sim. E eu acho que essa é a maneira como eu encontrei, assim, de tentar equilibrar, sabe? Fico um pouco com elas e também trabalho. E aí foi o que eu falei, serve como um exemplo para elas. Mamãe estuda, mamãe trabalha, vamos viajar agora em novembro, mamãe vai tirar férias, porque eu trabalhei pra gente conseguir tirar férias. Então, assim, eu vou também Uhum. falando isso pra Trabalhando elas. isso na Exatamente, eu vou mentalidade falando delas. pra elas. Não, filha, esse evento da escola, a mamãe não vai, mas eu vou na outra semana marcar com a tia, sabe? Eu fico assim, equilibrando e sempre dialogando muito com elas. Sim. E o que que você acha que algo que você tenha aprendido com as suas filhas, ou aprendido com a maternidade, que mudou o seu exercício da medicina? Difícil também, né? É difícil, cara, mas assim, a gente aprende muito com o filho, nossa senhora. A gente aprende que tem outro ser humano ali que é dependente de você. E com elas, eu acho que é isso, é um amor infinito. E aí quando hoje eu pego uma mãe que tem um filho que ouviu que tem um tumor, eu já fico assim: "Cara, essa mãe tá desesperada. Com certeza ela tá Uhum, sem dormir". E aí uhum. várias vezes a secretária manda mensagem: "Doutora, a gente pode antecipar? A gente pode encaixar um paciente?". E aí se eu sei que é um caso de uma mãe que tem um filho com tumor, minha filha, isso aí já me pum, preciso orientar essa mãe, né. Sim, Ou que seja para o "está tudo bem", ou que seja para o "vamos correr porque é grave". E aí eu acho que a maternidade me trouxe isso, sabe, essa coisa do amor infinito e incondicional, que você vai fazer de tudo por elas, pra elas, né, no meu caso. E aí quando eu vejo uma mãe com um filho doente ou com a suspeita de tumor, que é o meu caso, eu fico assim, tipo, me colocando no entendi. lugar. Eu Sim, acho que é a história da empatia, né. te Você se sensibilizou. coloca no lugar da pessoa quando você tem a sua família, a sua base mesmo. E Uhum. assim é com paciente internado, por exemplo, sabe? Eu vejo lá uns vovozinhos, eu fico, meu Deus, imagina se um dia eu preciso ficar num hospital com meu pai, Deus me livre, idoso. Mesma coisa quando eu vejo uma criança que tá a mãe ali no leito com a criança. Então você se coloca no lugar do paciente, eu acho, quando você tem esse amor todo, assim. Sim, perfeito. E a gente tá falando muito de cuidar de carreira, de dar aula, de cuidar de filho, e eu queria saber como você cuida de você. Em que momento, assim, você acha que Cuido, você cuido muito, minha filha. Nossa senhora. É... Olha, eu acho que hoje em dia saúde mental é muito importante, né? A uhum, gente tem todo de médico e louco, todo mundo tem tem um um pouco, pouco. né. Mas eu fico tentando o tempo inteiro fazer reflexões, muito sozinha, eu, Uhum, fazer reflexões do dia a dia, sabe. E tentar encaixar tudo aqui para que a saúde mental não seja por água abaixo. Então uhum, essa questão de eu não absorver muito do paciente, às vezes eu acho que é bom. Essa questão de eu ter meus planos, meus projetos, tudo muito bem direitinho, isso me dá uma visão, assim, de organização que me dá uma certa paz, sabe. Esse equilíbrio da maternidade com a parte, profissional também é importante pra mim. Então, saúde mental em primeiro lugar. Faço terapia, ah, parei uma época, mas agora eu já voltei a fazer terapia. há bastante E tempo, então. eu fiz muitos anos de terapia. Acho que me ajudou muito em muita coisa. Parei um período, mas agora eu voltei a fazer e acho assim, por questões minhas, né, claro, pessoais, e tá me ajudando a abrir caminhos, assim, sabe? Coisas que Enxergar. às vezes você fica ali matutando um negócio e quando você passa pra outra pessoa, pra não ficar enchendo o saco de ninguém, do marido, a gente vai encher o saco da terapeuta. E exercício físico. Olha, esse aí, eu acho que Eu ia te perguntar se faz. ajuda muito. Faço, eu tenho feito muita musculação, gosto de correr.
Então, quando eu preciso, assim, tipo, ai, quero dar uma relaxada, é Espairecer. corrida, 5 quilômetros, 6 quilômetros é pouquinho, Uhum. sabe. Estava fazendo uma época aí beach tênis, mas tive que largar por conta de horário de trabalho, mas atividade física ao ar livre super me encanta. Mas é basicamente academia, porque eu consigo ir lá resolver a musculação em 40 minutos, 1 hora. Quando eu tenho um tempo maior, eu adoro, que eu fico lá 1 hora e meia, que eu faço aeróbica, musculação. Mas eu acho que é um exercício pra vida. Você Sim. ganha massa, eu super defendo isso no meu Instagram, ganha massa magra, você aumenta a longevidade. Eu passo para os pacientes isso. Então, às vezes, eles não querem fazer musculação, eu passo coisas mais leves, mas exercício entra na minha consulta hoje também como campeão de vendas. Sim, e o bom é que você não só fala, né, você É, pratica o que você tá indicando para o seu paciente, eu eu acho que isso faço faz mesmo. diferença. Ainda mais para eles vendo no seu Instagram, então. Sim. Eu acho que é muito importante para as crianças também, sabe, elas vêm sábado eu levo elas pra academia, falo: "Ó, vocês vão ficar na salinha um pouquinho, mamãe vai malhar". Ai, Então que eu digo, às legal. vezes malho mais rapidinho, mas elas sabem que a gente faz exercício, entendeu. Meu marido Uhum, também é muito, focado no exercício. uhum. Então o fato da gente comer bem, estar se exercitando, eu não quero ser uma pessoa de 60 anos acabada, sabe. Sim, Já basta os sim. fatores todos externos, que não tem jeito, a gente envelhece, a gente ganha ruga, a gente vai tendo vários estresses, mas eu acho que quando a gente puder minimizar, melhor, e o exercício e alimentação ajudam muito. Queria que você contasse pra gente uma história, a que você quiser, assim, mas de algum paciente que tenha te marcado de uma forma especial. Vou contar uma das primeiras então, Tá. que foi uma paciente com osteosarcoma, ela tinha acho que 19 ou 20 anos, lembro até o nome dela, Yasmin. Eu atendi ela com osteosarcoma no joelho, então o joelho dela estava bem grande, aquele tumor, assim, bem cara de tumor. Ela era da igreja, não vou me lembrar agora qual era a religião dela. E aí ela estava se casando, ela ia se casar, novinha, aquela coisa da igreja, né, "Vamos casar logo, como tá nossa família, tal, tal, tal". E eu me lembro muito dela e do marido. E aí o osteosarcoma dela, ela fez quimioterapia, então ela ficou carequinha, fez todo um tratamento longo e não respondeu muito bem. Então o joelho continuou aquele tumor muito grande. Teve que amputar a perna. Na época eu amputei Tadinha. a perna dela com meu pai. Isso melhorou muito a qualidade de vida dela. Porque imagina você ter um joelho gigante, deitada numa cama, 19, 20 anos. Só que ele era muito agressivo, e aí esse é o problema do osteosarcoma, ele foi para o pulmão dela. Então eu me lembro da família me ligando, falando que ela estava com insuficiência respiratória, e aí internou e, enfim, acho no total, eu não sei, assim, 2 anos talvez de evolução, ela foi a óbito. O marido, coitado, o marido arrasado, né, recém-casado, queriam ter filhos, tal, tal, tal. Mas eu acompanhei essa família muito de perto, eu fui no hospital, visitei ela, aquela situação, não tinha mais o que fazer. A perna estava amputada, mas o osteosarcoma estava no pulmão. E ela Uhum. acabou evoluindo mal. E tem uma recente, de um senhor Luiz. Ele estava com tumor na clavícula, ele me agradece até hoje esse. É um tumor na clavícula crescendo, crescendo, crescendo. E aí vai daqui, vai dali, ninguém descobre o que que é. Fizemos uma biópsia. Era um mieloma múltiplo. É um câncer da medula óssea, que quem trata é hematologista. Mas eu fiz o diagnóstico pela clavícula, né? Fiz ali a biópsia dele. Ele tá fazendo quimioterapia, ele fez transplante de medula óssea, ele tá muito bem, me manda foto fazendo químio, Ai, o que filho bom. me agradece. Então, assim, são pacientes que têm esse retorno, né, esse feedback pra gente de que tá tudo certo, e eu continuo acompanhando. Foi o que eu falei, a clavícula, a gente vai fazer o diagnóstico, o senhor depois não vai seguir por aqui comigo, não tem muito o que fazer, mas vai tratar o Sim, mieloma múltiplo. mas de alguma forma você marcou, iniciou, né, Sim, esse sim, e processo. ele marcou pra mim, mas é porque eles estão muito em contato também, sabe, me mandam foto, então a gente tô acompanhando ele, mas o hematologista que tá tratando. E agora, se você fosse dar um conselho para as meninas que querem seguir na Cirurgiões. ortopedia, cirurgiãs, mas na ortopedia. Olha, eu dou esse conselho para todos os meus alunos. Se você tem porta aberta para estudar, eu acho que você tem que estudar. Vai em frente, entendeu? Usa todo o seu tempo para isso. Dá para você conciliar quando você não tem família, filhos e tal, trabalhar e estudar, sem dúvida. Quantas pessoas não fazem isso hoje em dia? Agora, se você tem um foco maior em estudos, você pode seguir só para essa parte científica, né? Uhum. E em relação à cirurgia, tentem se aperfeiçoar, se subespecializar, fazer tudo que vocês puderem antes de vocês terem filhos, porque eu acho que a gente abdica muito já da nossa vida
E aí é você com você. Você vai abdicar de uma Uhum. festa, você vai abdicar de um jantar com alguém para poder estudar. Depois que você tem filhos, você passa a abdicar do seu tempo com eles para poder Custa fazer. mais. Custa mais. Acho que dói um pouquinho mais, entendeu? Entendi. Você deixar de ir numa festinha, você deixar de estar com ela ali domingo porque tem que estudar. E não tem jeito, se você trabalha muito durante a semana, para você estudar, se especializar, você vai ter que viajar, sentar para poder ler. É o que eu tô fazendo agora em relação à pós. Tô fazendo algumas viagens ao longo do ano, e aí elas perguntam e eu falo: "Ó, é rapidinho, mamãe A viagem é pela vai". pós. É, porque é presencial em BH. Ah, legal. Aí eu falo: "Mamãe vai, mas em 2, 3 dias eu já tô de volta". Então é curtinho, tá, é até saudável, mas se tivesse que fazer isso, por exemplo, todos os meses, eu já pensaria: Uhum. "Será que vale todo mês?", sabe. E não é, ela é parte presencial, parte online, então foi o que me chamou a atenção também, né, que eu Sim, gostei. sim. Então eu acho que antes de vocês pensarem, se vocês não têm, né, família montada, filhos, fazer o máximo que você puder para estudar, se especializar, porque esse foi meu exemplo, foi o que eu fiz, segui, e agora eu continuo, né, não é que, vou ter filho e E também vou acabou, parar, não vou é parar, isso? não vai, você vai querer estudar, você vai querer ir num congresso, é até bom isso, né, você se ausentar um pouquinho de casa, deixar o marido no mercado, deixar o marido cuidar da cachorra, mas você vai abdicar de tempo com seus filhos. Sim, entendi. E se você fosse olhar para sua trajetória, qual conselho você daria para você mesma quando estava lá fazendo medicina ainda? Ah. Acho que confia no processo, era tudo certo. É. Mas eu sempre fui muito confiante também, sabe, eu sempre foi isso, fui ouvindo coisas ao longo da minha carreira, e como se as coisas passassem aqui do lado, ó, e eu tivesse um foco único. Vou aqui no meu caminho, demora, tá, o caminho é longo, mas um dia você vai chegar lá aonde você quer estar, onde você gostaria de estar. E eu fico fazendo essa reflexão, sabe, será que hoje eu gostaria de estar num lugar diferente, trabalhando com alguma coisa diferente, né, fico pensando mais do ponto de vista profissional. E eu chego à conclusão que não. Que bom, Que por mais que eu tenha um dia ou outro mais insatisfeita, né, aquela coisa ali que você tá mais normal cansada, da mais vida estressada, real. nã eu queria estar fazendo a mesma coisa. Sim, Exatamente isso. E a dinâmica, né, do que eu faço é bem interessante. Eu acho que isso me dá aquela vontade de acordar todo dia e hoje eu vou para não sei aonde, amanhã é outro lugar, amanhã é com os alunos. E aí sim. sim a gente vai. E quando você olha, assim, pra frente, né, eu sei que você tá fazendo a pós, tá começou esse ano, não é? Não foi? Comecei esse ano. Começou Acaba esse ano. iniciozinho do ano que vem, um ano só. Ah, tá. Mas você já tem outras ideias em mente? Tenho. Quando que vai ao ar? Não sei. Não sei se é Mas eu acho final que eu desse posso ano ou falar. início do ano que vem. Com essa questão da osteoporose, eu comecei a postar muito, ficar muito frequente no Instagram, realmente. Acho que foi um assunto que me interessou muito. E aí, logo que acabou o mestrado, me ofereceram fazer um doutorado. Só que o doutorado em cima de tumor, eu tinha acabado de sair daquele mestrado Cansativo. cansativo. Falei, não, não, não quero fazer doutorado de jeito nenhum, tô fora. Até me ofereceram pela Fiocruz, seria até outra instituição, né? E aí, agora, recente, recebi um convite para fazer um doutorado. Ai, Uma que porta, assim, legal. abriu a porta. E aí eu fiquei pensando, falei: "Gente, vou ter que tudo de novo, debruçar em um monte de artigo, sentar e ler e estudar, e falar para as crianças que eu não posso ir em tal lugar", eu já fico lá na frente, né. Já pensando A nas mãe sofre de crianças. ansiedade. Aí eu fiquei e eu, assim, foi uma super proposta, uma porta super aberta de um doutorado na UFRJ, Nossa, na é bom. Federal, com tema em osteoporose. Ah, perfeito então. Vai unir. Aí eu não tive como dizer não. Sim, Esse perfeito. é meu Amei, projeto. amei, amei saber do projeto. Esse é meu projeto, acho que eu começo no início do ano que vem. E calhou, casou muito bem com Muito. com esse momento que você falou de que um ano atrás você já estava Sim, pensando em sim. clinicar mais, então tudo se organizou para isso É, também, né? acho que Porque acho que foi. se você tivesse naquela loucura de cirurgia de plano de saúde, você não ia dar conta. Não, e com certeza nessa época eu negaria o doutorado, sabe. Eu ia Uhum. falar: "Não, não vai dar tempo, não vou conseguir", porque eu sou muito assim, eu assumo as responsabilidades, mas também com consciência de que eu vou terminar aquilo ali. Aham, Então não tem essa opção de: vou se eu não deixar. gostar, se eu não quiser eu vou trancar", nem pensar, eu vou até o fim, descabelada, terminar esse doutorado, entendeu. Sim. E quem me abriu a porta foi um professor meu do tumor. Olha Hum. isso, tudo muito Tá tudo perfeito. muito conectado. Ele começou a ver que eu estava mexendo com osteoporose, ele é um cara super científico, ele já tem doutorado dele, já orienta mestres e então assim, ele é muito bem posicionado, sabe.
E já conversei com ele, então ele falou: "Olha, eu acho que vale a pena você começar, o projeto seria tal, 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 nã-nã-nã, vamos avaliar tudo da matrícula". Então eu não tive como dizer não. Perfeito. Abracei, assim, o projeto. Adorei, adorei saber. E aí já uniu essas 2 especialidades. É, acho que vai ser Eu ótimo. esqueci de te perguntar, o seu pai, qual é a subespecialidade dele? Pediátrica. Então é bem Ele fez ortopedia pediátrica numa época que nem tinha residência. Ele acompanhou uma pessoa que operava crianças, eu acho que foi isso. E aí eu queria, uma época, fazer ortopedia pediátrica. É bonitinho, né. ai, fofo. Mas ele falou assim: "Você vai tratar todo mundo com gesso. Você não vai ganhar dinheiro. Vai ser gesso em todo mundo ou fiozinho de Kirschner, aquele fio, aquele ferrinho que a gente Aham, bota assim, sabe? Aquilo não dá dinheiro". Aí ele me murchou. Mas eu ainda gosto de tratar umas criancinhas. Ele trata algumas também, pé torto congênito, trata muito. Então, mas eu indico pra ele. Quando é criança, já indico pra ele olhar. Muita deformidade de pé, de joelho, né? aí vocês É, compartilham, assim, os sim, pacientes. com certeza. Entendi. E também entra naquela coisa, né, tem, muitos casos de crianças com tumores? Tem. Tem. Não são muitos. Os Mas casos de tem? tumores não são muitos, mas Sim. existe tumor em criança, tanto benigno, que é o que a gente mais vê, que hoje Uhum. em dia caiu no futebol, faz um raio-x, acaba achando. Ah, faz uma ressonância porque tá com uma dor, achando que é do crescimento, acaba achando um tumor. Então tem esses casos aí que a gente chama de achados radiológicos, né? E tem os malignos, que a gente tem que realmente ficar de olho e orientar esse paciente. Entendi. Mas ele também fez a parte de perícia médica, acho que eu cheguei a mencionar, né, Aham, ele faz assistência técnica para tanto para a parte de hospitais, quanto para médico que foram processados. entendi. Então é isso, doutora, eu amei nossa conversa, passou super rápido, a Falei gente pra caramba, eu falo muito. assim que é bom, aí o tempo passa. A gente trouxe pra você, uma lembrança da nossa lojinha, a gente fez alguns produtos. Queria Med Store, foi Vou aproveitar para divulgar então a nossa lojinha. A gente fez alguns produtos, do projeto com essa temática, né, com a temática de mulheres na cirurgia. São quantas meninas no projeto? Ixi, são muitas, Muitas? muitas. Temos 15 oficiais, porque é o número máximo que a UNIG permite, mas as pessoas se interessaram tanto que a gente foi colocando voluntários. Ah, E que aí são legal. muitas ao todo. Dá pra ler? Eu acho que deve dar. Adorei, adorei. Muito legal. Então, muito obrigada. Obrigada Até a o vocês. 8º período, Até que período vai que ser meu vem. professor oficialmente. Mais uma vez, obrigada pelo convite, pela oportunidade de contar aqui minha experiência e de, claro, servir aí como exemplo para vocês. Esse foi o nosso último episódio, mas da primeira temporada, e em breve a gente volta com mais novidades. Continuem acompanhando a gente no Instagram aws.unig.